No vídeo anterior, vimos que o Sang-woo passou por uma provação tensa em sua vida, e por esse motivo, ele decidiu ficar mais forte. Ele passou por um duro treinamento durante aproximadamente 6 meses e mais alguns dias. Agora, ele é capaz de fazer 6 clones e está chegando próximo de se tornar um caçador Rank A. Caso tenha caído por aqui de paraquedas, eu recomendo que você clique aqui nos cards e assista aos outros vídeos para não ficar perdido na história. Agora, só por questões de correção, Woo Hyeon, personagem citado no vídeo passado, é na verdade uma mulher. Ficou difícil identificar no início, porque isso só é revelado alguns capítulos à frente. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Sang-woo fica curioso sobre como Woo Hyeon se envolveu com a guilda Haesung e a guilda Silver Moon. No entanto, Woo Hyeon fica hesitante e diz a Sang-woo que ele não precisa saber. Ela também se arrepende de ter contado a Sang-woo sobre sua habilidade de veneno. Sang-woo afirma que ela não precisa surtar e conclui sua conversa com a mesma, agradecendo pelas informações compartilhadas. Ele então aconselha Woo Hyeon a sair também. Sang-woo até elogia a habilidade de Woo Hyeon e entrega seu cartão, oferecendo a ela um emprego caso ela precise. Por fim, ele instrui um de seus clones a acompanhar Woo Hyeon para fora. Pouco tempo depois, o número 1 acaba morrendo, e Sang-woo o invoca novamente. A poucos metros de distância, os membros da guilda Silver Moon que ele derrotou antes o observam. Eles percebem que Sang-woo é muito poderoso para eles o enfrentarem, mesmo eles estando em maior número, por isso eles esperam Sang-woo ir embora. Após isso, eles abrem uma porta secreta, que era a razão pela qual eles restringiram o campo de caça. Os membros da guilda Silver Moon discutem sobre a porta secreta que abriram, na qual leva a um lugar com cristais de joias que são mais potentes do que as joias comuns. Os cristais têm a capacidade de aumentar os atributos em 0,5%, e seu uso é ilegal. O departamento os tornou utilizáveis em humanos, mas eles são caros. O líder do grupo diz ao outro caçador que eles poderiam ganhar milhões vendendo esses cristais. Em seguida, ele sai e planeja voltar no dia seguinte. Mais tarde, Woo Hyeon consegue encontrar as joias refinadas e leva algumas delas consigo antes de finalmente escapar do local. Enquanto isso, Sang-woo ajuda os outros caçadores a sair do campo de caça. Ele fica feliz por poder colocar as mãos em tantas joias. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Kang Jun-mo que lhe pede para encontrar Won-tae no dia seguinte, pois ele irá lhe passar informações sobre sua missão. No dia seguinte, os membros da guilda Silver Moon descobrem que os cristais refinados sumiram da sala secreta. Seu líder fica furioso e começa a torturar os guardas, culpando-os por não fazerem seu trabalho corretamente. Ele suspeita que Sang-woo e seus clones são responsáveis por roubar os cristais. Woo Hyeon inspeciona cuidadosamente as joias refinadas que ela pegou no campo de caça e percebe o seu valor. No entanto, ela sabe que se a guilda Silver Moon descobrir, eles irão suspeitar que ela os roubou. Por isso, ela decide esconder as joias em um lugar seguro. Enquanto isso, Won-tae conta a Sang-woo que sua equipe está presa na masmorra de classe S não explorada, a Torre de Odin, e eles precisam de sua ajuda para sair. Ele explica que a masmorra tem uma estrutura única, com uma entrada, mas sem saída, e muitas pessoas não conseguem retornar dela. A única maneira de entrar em contato com sua equipe é através de telepatia, e a única maneira de escapar da masmorra é através de teletransporte. É aí que entra a habilidade de Sang-woo. Sang-woo pergunta a Won-tae se não há maneira de sua equipe escapar da masmorra com sua própria força. Won-tae então explica o que aconteceu dentro da masmorra. Ele revela que quando tinha 16 anos, sua irmã despertou sua habilidade, que era semelhante a um armazenamento de subespaço. Ele continua, contando como a habilidade de sua irmã os ajudou a sobreviver a situações de extremo perigo. Anos depois, a equipe de Yuna quis entrar na Torre de Odin, e apesar das objeções dele, eles o convenceram a deixá-los ir. Agora, Won-tae se arrepende de sua decisão, pois a equipe está presa na masmorra sem outra opção além do teletransporte. Won-tae explica a Sang-woo e Kang Jun-mo que ele vinha usando um pergaminho de telepatia para entrar em contato com a equipe na Torre de Odin todas as semanas. Inicialmente, tudo parecia estar bem. No entanto, após um mês, a equipe foi emboscada por monstros desconhecidos, e a maioria dos membros sofreu ferimentos graves.
Embora tenham usado o pergaminho de teletransporte, apenas um membro conseguiu escapar e estava à beira da morte. Depois que Seong-tae emergiu do portal de teletransporte, ficou claro que ele estava gravemente ferido. Won-tae rapidamente pediu ajuda médica, mas, para sua consternação, o portal desapareceu. Um dos membros da guilda de Won-tae instruiu a pessoa conectada à equipe na masmorra a transmitir a mensagem de que uma equipe de resgate seria enviada prontamente e que eles deveriam permanecer na subdimensão até então. Seong-tae disse a Won-tae que os monstros destruíram todos os seus pergaminhos de teletransporte, o que não foi mencionado em nenhum dos relatórios. Ele também informou para ele que a equipe estava em uma situação precária. O curandeiro aconselhou Won-tae a transferir Seong-tae para um hospital imediatamente, pois sua condição era crítica. Portanto, Seong-tae foi levado ao hospital para tratamento. A pessoa que ainda estava conectada à equipe de Yuna transmitiu sua mensagem para Won-tae e os outros. Na mensagem, Yuna pedia desculpas pelo fracasso da missão e expressava sua total disposição de esperar pacientemente pelo resgate. Ela também tranquilizou a todos, afirmando que ficaria viva independente do que acontecesse, por isso eles não precisavam se desesperar. Won-tae compartilha com Sang-woo e Kang Jung-mo que esta é a última mensagem que ele recebeu de Yuna. Ele tentou pedir a outros caçadores que resgatassem a equipe da Torre de Odin, mas todos se recusaram. No entanto, após o desastre do portal, ele conheceu Sang-woo e viu nele a chave para conseguir resgatar sua irmã e sua equipe. Ele informa a Sang-woo que eles partirão no dia seguinte. Na guilda Silver Moon, o mestre da guilda, Yang Gyu-cheol, se encontra irritado com seus caçadores porque eles não conseguiram obter os cristais. Ele ainda os questiona sobre como eles foram derrotados por um caçador de classe E e fica enfurecido ao pensar no ocorrido. Ele exige saber quem está presente no campo de caça e é informado que a maioria das pessoas está usando máscaras. No entanto, há uma pessoa que não está usando máscara e não está listada como caçadora ou acima da classe D. Isso deixa Gyu-cheol ainda mais irritado, e ele começa a bater na pessoa que o informou sobre isso. Ele então ordena a seus caçadores que encontrem o caçador a todo custo, mas logo pensa consigo mesmo e afirma que não confia neles para fazer isso corretamente. Então, ele pede a Kang Cheon-seong, o vice-líder da guilda, que o encontre. Cheon-seong fica animado e planeja sair batendo nas pessoas para obter respostas. No dia seguinte, na agência JM, Sang-woo expressa sua preocupação a Kang Jun-mo, pois sente que Won-tae não explicou o real motivo de querer limpar a Torre de Odin. Kang Jun-mo compartilha com ele que a Torre de Odin foi conquistada por George Lucas em 2012, e ele adverte as pessoas a não entrarem lá, pois só restam monstros. Enquanto Sang-woo e Kang Jeon-mo conversam, eles encontram Woo-hyeon dormindo no chão. Sang-woo conta a Kang Jun-mo sobre ela, e eles a acordam. Com o estômago de Woo-hyeon roncando, Kang Jun-mo a leva para comer, e eles começam a falar sobre sua habilidade. Sang-woo revela a verdadeira natureza de sua habilidade, o que deixa Woo-hyeon irritada e na defensiva. Antes de Sang-woo partir para sua missão, Woo-hyeon oferece a ele 2 poções para ajudá-lo. Uma é para força e a outra é para mana. No entanto, ela também o alerta sobre os efeitos colaterais mortais delas. Apesar disso, Sang-woo decide levá-las com ele, esperando que elas sejam úteis durante a missão. A cena muda, e vemos Saeon chegando ao local onde deveria mover as joias. Ela encontra os guardas caídos no chão e observa que há pessoas dentro do depósito da guilda Yolo. Ela ordena que eles saiam, mas é atacada por Cheon-seong antes que possa fazer alguma coisa. Descobre-se que os membros da guilda Silver Moon estavam lá para roubar as joias, e eles incendiaram a sala de armazenamento após pegá-las. Enquanto isso, Sang-woo, junto com seus clones, chega à Islândia e se dirige ao portal de Valhalla que se conecta à Torre de Odin. Ele fica chocado ao ver que a entrada da torre parece ser um abismo sem fundo com o espaço profundo do outro lado. Ele se encontra com Won-tae e sua vice-líder, que ficam felizes em vê-lo. Won-tae explica que a localização onde sua equipe desapareceu fica a 40 quilômetros da entrada. Ele entrega a Sang-woo 3 pergaminhos de teletransporte para usar em caso de emergência. Sang-woo então envia seus clones para o portal e ativa sua habilidade familiar.
Os clones de Sang-woo, acompanhados por ele controlando o corpo de um dos clones, encontram uma forte tempestade de neve ao entrarem na Torre de Odin. Todo o lugar está coberto de gelo, tornando impossível escapar. De repente, eles são atacados por morcegos de gelo, que são conhecidos por serem os primeiros monstros a emboscar quem entra na torre. Os morcegos de gelo também têm um chefe em seu grupo, mas antes que Sang-woo possa enfrentar o chefe dos morcegos de gelo, seus clones começam a atacá-lo instantaneamente. Após derrotar os morcegos de gelo, eles continuam avançando. Sang-woo e seus clones continuam enfrentando ataques implacáveis dos morcegos de gelo, enquanto se aventuram mais profundamente na Torre de Odin. Sang-woo percebe que agora que eles percorreram 13 quilômetros, logo encontrarão monstros novos e ainda mais desafiadores. Como esperado, eles são logo emboscados por um novo grupo de monstros, mas conseguem se defender com a ajuda da orientação de Sang-woo. No entanto, eles são confrontados com uma visão chocante quando uma mão gigantesca surge do chão. Enquanto isso, a vice-líder da equipe de Wantai se preocupa com a capacidade de Sang-woo de concluir a missão. Ela afirma que a equipe 1 é a mais forte da guilda em ataque, porém mesmo assim, nem eles saíram livres das dificuldades da Torre de Odin. Não se esquece de deixar o teu gostei no vídeo. Isso me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui para o canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa todas as notificações. Obrigado pela tua audiência.